Visitantes indigestos e mandantes levando sufoco e perdendo dentro dos seus domínios. Galera, essa é a 14ª rodada. Vamos ser indigesto também? Bom, meus amigos, é sábado e sábado é de notícia do Leão Azul Paraense. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre os últimos ajustes, o que a gente acha, o que pode vir por aí de bom para nós. Tá? Lembrando que o Clube do Remo tem que pontuar nessa rodada, então já peço a você que vai deixando o seu ponto também aí pra gente. Já deixa aí o botão de like. Apareceu hype o canal, não esquece. Te inscreve, curte, compartilha e comenta. Já deixa o teu placar, porque hoje é sábado e é dia de falar sobre o Leão Azul. E bora pra cima. Sábado, meus amigos, sábado e começou na quinta-feira, a 14ª, com os visitantes aí sendo indigesto, tá, gente? Lembrando a vocês que o CRB já havia perdido pro América, o América ali que tá na quinta posição, né? Na 8ª posição, no caso, o CRB caiu pra quinta, tá saindo do G4. E tivemos ontem aí o 12º jogando com o 7º colocado, o Criciúma perdendo nos seus domínios aí, sempre correndo atrás do placar, tá? E o Avaí surpreendeu fora de casa, tá? O Avaí que na rodada passada havia perdido e o Criciúma havia empatado, e agora o Avaí fora de casa recuperou os pontos perdidos dentro de casa. Perdeu para o Atlético Paranaense nos seus domínios e agora ganhou de 2-1. Com isso foi a 23 pontos, ficando ali na 4ª posição, tá? Ficando ali na 4ª posição e mantendo o Criciúma na 15ª posição com 16 pontos, galera. Foi um jogo difícil, o Criciúma pressionou também pra caramba. Perdeu alguns gols incríveis ali, né? O cara sozinho chutou uma bola na trave. Então foi um jogo muito intenso e interessante, tá? Gente, fato é que a gente tem que pontuar. O próprio treinador deu uma entrevista aí, tá? Ontem tem uma entrevista dele também no Reicast. Se vocês puderem lá privilegiar e assistir, deixar o like de vocês, porque foi uma entrevista muito, assim, pra gente conhecer mais sobre o treinador, porque na verdade a gente vai conhecendo coisas que vão saindo aí na internet. Inclusive tem umas pautas aí que a gente não compreende, que são colocadas pra gente, né? E aí as pessoas vão naquilo que quer acreditar, gente. Fato é que o treinador teve uma semana boa de trabalho, contando com o retorno de algumas peças aí, tá? Fora mesmo, realmente é só o Regis e o próprio Caio Vinícius que vão ser recuperados para a partida contra o Cuiabá. Lembrando que será um mês difícil, mês que vem para o Clube do Remo, porque pegaremos só as pedradas lá de cima. Porém, gente, tá? Vamos mantendo agora assim as nossas estruturas sendo postas. Marcos Braz, o treinador Antônio Oliveira com seus auxiliares, tá? E aí a gente vai compreendendo o trabalho do novo treinador azulino. Até os próprios atletas já falaram sobre isso. Tivemos entrevista essa semana do Davó, tivemos entrevista do Marcelo Rangel, tivemos entrevista do Reinaldo, tivemos diversas entrevistas e todos os jogadores foram focados aqui. A nova metodologia de trabalho está sendo implementada para assim, né, o Clube do Remo voltar à vitória. O próprio treinador falou de voltar à sua vitória também, né, gente? E a gente aqui como torcedores, eu acho que você aí do outro lado também quer muito essa vitória do Clube do Remo. Muitas das vezes, gente, a gente faz assim, o Remo tem que ganhar, o treinador tem que ganhar. E a gente? Nós como torcedores temos que acreditar nesse nosso Clube do Remo, porque como vocês podem olhar, o canal, nesse crescimento, começou a aparecer umas mucuras por aqui, né? E elas vêm a todo vapor. Então eu digo para vocês, se a gente não acreditar, quem vai acreditar na gente, tá? As metodologias que a gente tem que trabalhar. Eu tenho que acreditar nesse time que tá aí, eu tenho que acreditar nesse treinador que tá aí, e sempre dar o meu voto de confiança, porque, querendo ou não, gente, são atletas contratados pelo Clube do Remo e eles irão passar e o Clube do Remo irá ficar. Porém, eles que estão aí nesse momento. Então eu tenho que acreditar. Claro, gente, nós vamos ter uma janela abrindo aí, vão vir novas especulações sobre jogadores do Clube do Remo, como vocês já veem aí sair. Eu até torço para vir um excelente volante que vem aí, o Cantilho, né? Eu estou esperando só, já me deram a garantia que ele está palavrado sim, mas vocês sabem. Palavras o vento leva. Nós tivemos uma situação dessa no começo do campeonato, tá? Porém, gente, as estruturas estão postas. E nós sabemos que na posição que o Clube do Remo hoje está na 9ª posição, caiu uma posição, porém, nós podemos chegar a 23 pontos nessa rodada. E essa será a luta do Clube do Remo, de bater os 23 pontos, tá?
Nós temos que acreditar nisso e torcer para que isso dê certo. Por mais que eu tenha receio quanto a alguns jogadores. Porém, eles não iam chegar aqui à toa, gente. Tá? Não iam chegar aqui de paraquedas. Nós sabemos que algumas peças vêm figurando um pouco abaixo, porém é a hora de dar aquela guinada. E um novo trabalho dá uma nova perspectiva. Quem sabe um melhor esforço. Quem sabe, como o treinador falou, eu gosto de botar as peças onde eles se sentem à vontade para jogar. Futebol não tem segredo. Tem treinamento, tem sim metodologias de trabalho e tem intensidade que você vai... Por isso que o jogador treina, que é justamente para corrigir os erros. E o Clube do Remo, com essa nova metodologia, no comando do Antônio Oliveira, com certeza tem tudo para dar uma guinada. Inclusive, com as peças que se fala em contratar hoje, meu irmão, dá outro patamar para o nosso querido Leão Azul, tá? Claro, gente, nós temos do outro lado um adversário que joga dentro dos seus domínios, que inclusive encontrou o Remo uma única vez durante esses anos todinho, né? Que foi pela Série C do ano passado, onde o Clube do Remo perdeu ali de 3-1, né? Inclusive que até o Marco Antônio foi expulso nesse jogo. O Clube do Remo que vinha naquela guinada, né, oscilando bastante dentro do campeonato, mas era outra situação. Hoje nós temos peças que são garantias de bom futebol, são garantias que, se ela for posta e ajudada, como a própria situação do Pedro Rocha, como eu trouxe para vocês no vídeo passado, e disse, olha, o Pedro Rocha, com o melhor auxílio ali, alguém próximo, ele tem uma boa passada, ele tem uma individualidade boa, mas porém tem que alguém puxar a marcação para ele poder fluir melhor, tá, gente? Fato é que saem por aí formações do Clube do Remo. Eu não tenho garantia para vocês, porque eu acredito que o treinador revezou muito aquela parte do ataque e meio campo, tá? Ele revezou muito ataque e meio campo. A zaga a gente tem com toda certeza quase Klaus, Reinaldo, Sávio e Marcelinho, e daí por diante a certeza é que talvez o Pavani, o retorno do Jadson também é uma garantia quase que certa, e no ataque Pedro Rocha. As outras peças a gente não tem clareza e nem certeza, gente. Pode ter retorno de um, pode ter surpresa de outros. E o fato é que tem que botar quem quer jogar. E quem melhor se adeque. Porque o Clube do Remo precisa do resultado. E ele precisa da sua torcida, da minha torcida e da torcida de todos nós azulinos espalhados por esse Brasil, que com certeza vai ter azulino lá, tá? E lembrando a vocês que o Clube do Remo já se encontra lá em BH e faz um treinamento agora por volta das 9h30 da manhã, almoça e viaja rumo a São João, né, aí para disputar essa partida no domingo, gente. E até agora o retrospecto das duas equipes dentro desse campeonato brasileiro fizeram 13 jogos, com o Clube do Remo tendo 15 gols e o adversário tendo 12 gols nessa temporada. O Clube do Remo sofreu 12 gols, temos que corrigir isso aí, tá? E o adversário sofreu 21, é a defesa mais vazada do campeonato, tá? É a defesa mais vazada do campeonato. O Clube do Remo tem 3 assistências e o adversário tem 7. Tá? Média de chute 3.8 contra 3.2 do adversário. Que mais? Passes, posse de bola, tá? 47.2 do Clube do Remo contra 50.4. Então é um time que cadencia um pouco o jogo, mas ainda não entendeu do pegado da Série B. Como vocês viram no jogo de ontem, o próprio Avaí, ele fez o gol logo no começo do jogo e aí esperou o adversário vir para cima. E dentro dos seus domínios, o adversário tem que vir para cima. Então esse é um requisito principal do Clube do Remo, voltar àquela letalidade que a gente tinha no começo do campeonato. Será muito importante, tá, gente? Será muito importante mesmo, tá? Essa vitória tem que ser nossa, galera. Eu, com certeza, vi que foi uma boa semana de treino. A gente trouxe notícias para vocês aqui sobre a boa semana de treinamento do Clube do Remo, tá? De fato é que se treinou e hoje faz o último apronto. E aí, meu irmão, que o time melhor vença. Que o time melhor vença. Eu sei que podem não agradar certos jogadores que podem entrar para uns. Porém, eu tenho que acreditar. Eu entendo que vão dizer, mas esse aqui teve oportunidade. É uma filosofia de trabalho nova. E com quem sabe, esse jogador aproveitando essa oportunidade do treinador, mostrando em treinamento, né, vai dar essa guinada. Porque o Clube do Remo precisa desse resultado. Ele precisa que todos os atletas que viajaram, performem bem para trazer o resultado. Eu acredito muito que chegou a hora da gente dar essa virada de chave, até porque o mês que vem será um mês de adversários direto na pontuação. Então, esse adversário que está lá embaixo da tabela é mais importante para a gente, nesse momento,
até para fechar esse mês legal, porque nós tivemos só uma vitória desse mês e 3 derrotas até o momento. Como eu falei para vocês, é acreditar e acreditar sempre. Eu acredito que o Clube do Remo tem uma boa equipe. Teve uma boa semana de treino e o treinador começa a colocar essa filosofia em prática. Agora daí, meu irmão, é 11 contra 11 e que o melhor, que o mais bem preparado vença. Tá, gente? Fato é que até o momento tem várias especulações. A gente não vai trazer para vocês. Vamos esperar essa próxima semana, porque a janela abre dia 10. Então vocês vão ver vários nomes. E eu acredito que vários nomes estão vindo. E os nomes que estão saindo, realmente o Thales foi desligado ontem, como vocês sabem. Foi aberta para ele sair, já procurar outro clube. É um menino bom, espero que recupere seu bom futebol. Não teve vez no Clube do Remo, porque o Thales, quando ele estava se despontando no ano passado, gente, era quando o Clube do Remo começou a usufruir do 3-4-3. Então os laterais não defendiam tanto, eram mais alas, né? Então o Thales tem esse tipo de característica. O outro que foi embora mesmo, que realmente vai, é o Cadu. Uma promessa, uma joia da nossa base. Ah, por que não foi aproveitado aqui, Ricardo? É aquela tendência, gente. A nossa base, ela tem muito poucos jogos. É isso que o Brook Paul está trabalhando. Por isso que ele está fazendo jogos e jogos e jogos e campeonato desde o sub-9 até... para você dar uma minutagem maior para esse atleta que vem da base. Para quando ele chegar no profissional com 18, 17, 19 anos, ele chegar com casca grossa. O Cadu ainda precisa ser muito preparado. Vocês viram. Muitas das vezes na pressão, né, e o adversário com mais experiência, às vezes ganha certos momentos dele. Então ele vai para lá, para o Botafogo, com prioridade de compra do Botafogo, tá? Então vamos aguardar o que pode sair daí. Eu sei que pode vir uma rentabilidade para o Clube do Remo muito grande, até porque o Clube do Remo tem trabalhado com os pés no chão nessa situação de atletas. Gente, hoje é sábado, aproveitem. Eu também vou ali levar a minha princesa para ela dançar, que hoje é dia de... ela vai dançar um carimbó, né, e ela quer estar em todas, então eu vou levar ela na escola lá. Então aproveitem aí, se você tiver um tempo também, meus amigos. Façam isso, aproveitem, leve suas filhas, seus filhos para dançar. É muito bom você ter esses momentos na sua vida com seus filhos, com a sua família, com um parente que seja, alguém que você gosta, um amigo, quem estiver próximo de você. Eu estava vendo, só para terminar o vídeo, o Nicodelis é uma das mentes mais inteligentes, é um neurocientista brasileiro, né? Ele é Miguel Nicodelis, ele é palmeirense, né? É um cara estudioso pra caramba. Ele que não teve aquele ectoesqueleto que chutou aquela bola na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, ele é brasileiro. Aí ele é palmeirense. Ele falou uma vez, eu estava assistindo ele falou assim, eu estava lá, não tem sensação melhor e diferente de você pertencer e se sentir pertencente a uma tribo. Ninguém se conhece, mas no momento de um gol, alguns se abraçam, alguns se emocionam e outros choram. Ninguém consegue explicar esse sentimento. Só sabe que nós fazemos parte daquela tribo e você estava vivendo aquele momento. Então nós todos aqui, gente, estamos vivendo esse momento azulino. É um dos momentos melhores dos últimos anos azulino aí. Você, claro, tem que entender que vai ter a oscilação dentro do campeonato. Nenhum time é perfeito, gente. Porém, nós temos que continuar acreditando e crer que vai dar certo. Porque também do outro lado tem um adversário. E o adversário tem sua fé. E nós temos a fé. O Deus é só um. Como eu falo sempre para vocês. Entendeu? Então, o melhor vence. E nós, com certeza, estamos se preparando muito melhor do que o nosso adversário. E vamos para cima, né, galera? Fica aí, fica em paz. Valeu, forte abraço. Até daqui a pouco. Vamos trazer outro videozinho para vocês. Fui!